Queria que alguém fosse ter um prejuízo, né, Palumbo, assaltando um carro forte. A gente trouxe outro dia aqui no interior de São Paulo um carro forte que parecia que tinha sido assado num forno, foi triturado, mas parece que dessa vez o crime não foi tão organizado. Assim, o PCC investiu 3,4 milhões de reais num mega assalto a um carro forte e acabou no prejuízo, ainda bem. Isso porque, claro, os criminosos só conseguiram dessa vez cerca de R$1 milhão no assalto, como se desse para comemorar, né? Esse roubo, vale a pena a gente mencionar, que aconteceu no ano passado, tá? Mas também vale a gente ressaltar aqui que no último dia 9 o PCC atacou aquele carro forte, como bem mencionado. Dessa vez ficaram sem nada, porque os explosivos usados para abrir o cofre do carro forte acabaram queimando todo o dinheiro que estava lá dentro. Então acabou o feitiço virando contra o feiticeiro, acabou, enfim, a bala ricocheteando nesses criminosos. O que você achou desse caso específico? Marinho, é muito comum isso. O PCC ele investe milhares de reais para fazer esses crimes, né? Eu participei de diversas operações para combater esse tipo de delito. Inclusive, eles alugam arma, alugam equipamento. Tem os soldados do crime, que eles vão receber tipo um salário. Tem os cabeças do crime, que recebem muito mais. A divisão não é feita de forma igualitária. Me perdoa, só uma breve interrupção para recepcionar de volta você que está nos ouvindo e escutando o nosso Morning Show, 10 horas e 55 minutos. Nosso delegado Palumbo aqui com a gente ao vivaço comentando um crime de membros aí de uma facção criminosa que acabou, claro, virando feitiço contra o feiticeiro. Conta pra gente em detalhes, Palumbão. É exatamente isso que eu estava falando, né? Eles acabam alugando armas, alugando equipamentos, eles gastam muito dinheiro na logística, pagam as pessoas que estão ali na contenção um salário, geralmente de 10, 20 mil reais, para eles participar do crime, e os cabeças ficam com a maior parte do dinheiro. Se a arma for apreendida, por exemplo, eles têm que pagar. E um fuzil hoje, dependendo do modelo do fuzil, pode chegar a mais de 50 mil reais. Como é que eles fazem para pegar esses carros fortes? Geralmente eles passam à frente do veículo com uma SUV, tem um buraquinho no vidro de trás, o carro é blindado, eles colocam uma .50, eles atiram no motor e automaticamente o carro vai parar. Depois eles vão com um galão de gasolina, jogam no carro, falam, se não abrir vai morrer. Ou então estão com um fuzil 762 ou .50 que vai varar. Eles saem, colocam explosivo e acabam roubando. É muito indigesto a troca de tiro com bandidos armados de fuzil. Eu tive a oportunidade de participar em algumas situações. Não é fácil e o único equipamento que você consegue conter bandidos armados de fuzil são outros policiais com fuzil. Não adianta ir de pistola, não adianta ir de calibre 12, porque vai ser muito desigual o confronto. Dessa vez foram os próprios bandidos que disseram que esse crime não compensa. Esse aí não compensou, pelo visto. Pepe, me ajuda aqui a entender esse caso. E perdoe minha ignorância aqui, Palumbo, eu imagino que seja uma ignorância compartilhada pela maioria da audiência. Já teve algum momento que os próprios carros fortes têm seguranças armados dentro deles, em caso de alguma eventualidade? Sim. E isso é procedimento padrão hoje ou é situações excepcionais? É procedimento padrão, eles andam armados sim, eles andam com a calibre 12, que é aquela escopeta. Para quem não entende de arma, a calibre 12, a curta distância, 20, 30 metros, ela é tão potente quanto um tiro de fuzil, ela faz um estrago tremendo. Só que o fuzil você tem muito mais precisão. Geralmente eles estão de pistola 380 e revólver 38. O absurdo disso, Marinha, é que muitas vezes esses vigilantes trocam tiro defendendo o patrimônio de que nem sabe de quem é, e depois, por força de lei, eles não têm direito ao porte permanente de arma de fogo. Ou seja, eles trocam tiro, vão para casa deles. Muitos dos bandidos moram aos redores, né? Conhece a pessoa e ele não pode se defender com uma arma própria. Não é para ele levar a arma da empresa, não, porque a arma é do empresário. É para ele, pelo menos, ter o direito de comprar a arma e se defender. Marinho, é muito mais perigoso você estar dentro de um carro forte como esse aí do que estar numa viatura do Garra, do GOI, do GER ou do BAEP. É muito mais perigoso. Eu, por exemplo, andava com 4 policiais, eu e mais 3 policiais na viatura. Todos de fuzil. Então a gente tinha condição de peitar uma quadrilha como essa. Mas se você está numa equipe com 2 policiais com pistola, filho, esquece. Pede apoio porque você vai morrer. Pepe, me ajuda a entender exatamente o que aconteceu aqui? Difícil você ver alguém que acaba tendo prejuízo assaltando um carro forte. Mas era pra ser, né? Ainda bem. Era pra ser, ainda bem, né? Isso prova que as facções criminosas não são tão inteligentes assim. Pois não é? E com um pouquinho mais de inteligência a gente consegue resolver essa questão, né, básica de transporte de valores em dinheiro em espécie, né? Eu coloquei no programa anterior aqui, acho que semana passada, falando que nós temos que ter uma política muito mais efetiva, né, de evitar a circulação de valores em dinheiro, né? Seja ajudando os brasileiros a se bancarizar, né? Seja
fazendo com que haja um monitoramento muito mais efetivo em relação ao carro forte que o Palumbo colocou aqui. É um vetor de risco e é um vetor problemático, porque todo mundo sabe que transporta valores, né, muito, muito elevados. Né? Palumbo, eu li uma situação outro dia dizendo que havia a possibilidade dos valores que o carro forte transporta, né, ter uma tinta lá que explode. Isso procede. Vários bandidos já foram pegos aí, porque a tinta ela é impregnada no corpo, ela é muito difícil. Isso aí, inclusive, vai até nas cédulas. Então, muitas vezes, eles pegam uma quadrilha com as cédulas, com a cor da tinta e acabam identificando. Isso é muito comum. Então, inclusive, eles mandam 2, 3 carros fortes algumas vezes, alguns sem dinheiro, outros com dinheiro, para poder confundir. Essas informações saem de dentro da empresa, PP. Saem de dentro das empresas. E não utiliza o dinheiro, né? Quando tem esse procedimento. Então, aí tem o código de série, você conseguiria buscar mais dinheiro na Casa da Moeda, né? Sem nenhum tipo de problema. Acho que tem formas inteligentes de a gente evitar que os carros fortes sejam realmente um vetor de violência por conta de transporte de valores. E porque é caro para o crime organizado, inclusive, organizar uma operação como essa. Esse caso aí não poderia deixar Marinho, isso mais claro. Todas as vezes que, por exemplo, os traficantes perdem um grande carregamento, eles não ficam no prejuízo. Lógico. O traficante jamais fica no prejuízo. O que eles fazem? Vamos armar um roubo para a gente recuperar o dinheiro. Eles acabam fazendo isso. E se tiver algum cagueta, algum X9 dentro dessas instituições também, que dá aquela sensação de paranoia que acaba infectando todo o ambiente de trabalho, a gente tem que ter, essas empresas têm que lidar frontalmente com essa situação e aprimorar os mecanismos de controle e fiscalização para poder tirar um por um e evitar que situações como essa ocorram. Mas, claro, a gente vai seguir